Donc là, nous allons parler de l'expression du regret. Expression du regret. En français, vous allez faire plutôt comme ça, observez. Vous voulez dire, par exemple, j'aurais pu faire ça. Et ça donne une idée passée. Ce qui en português nous allons dire comme ça. Eu poderia ter feito isso. E aqui é muito simples. Veja só. Em francês, o infinitivo ele fica numa ideia de presente. E em português ele fica numa ideia de passado. E o verbo que vai vir junto, que normalmente é um verbo modal, né, é o verbo poder, querer ou dever, em francês ele vai ficar no condicional passado, que é o teria podido, e o poderia em português, que a gente vai chamar de futuro do pretérito simples, né? Mas a gente poderia, digamos assim, entender como um condicional presente. Então vocês vejam que há o contrário. Em francês é primeiro a ideia passada e daí vem o infinitivo, e em português é o contrário. Primeiro vem a ideia do presente, daí o verbo principal fica marcando o passado. E aqui... Quais são os verbos que fazem... que complementam essa expressão? O voir, o devoir? O devoir e o vouloir. E o vouloir. Né, que são os verbos modais, que dão uma ideia de modo. Por que eles dão uma ideia de modo? Porque o verbo que vem depois, ele não é um verbo que exprime uma realidade. Ele exprime uma coisa que talvez, tal, ele fica numa virtualidade, então ele passa para uma ideia de modo. Então, até nesse sentido, ele é um primo irmão longínquo do subjuntivo, né? Então, veja, eu poderia ter feito isso, eu deveria ter feito isso, j'aurais dû faire ça, né? E eu queria ter feito isso. J'aurais voulu faire ça. E nessa formulazinha vocês podem botar qualquer outro verbo, substituir, e você vai conseguir exprimir, né? Eu queria ter feito isso. L'expression du regret. En français, donc, je répète, c'est fait avec le conditionnel passé du verbe pouvoir, vouloir ou devoir, plus l'infinitif présent. Infinitif. D'accord?